por que o Jorge Messias não foi aceito pelo Senado Federal para compor o Supremo Tribunal Federal. Primeiro, porque não teve votos suficientes. E numa democracia, essa é a regra do jogo. Tudo é decidido no voto. É preciso ter maioria. O presidente pode indicar quem quiser para ser ministro do STF, cumprindo aí 3 requisitos básicos, que qualquer advogado que preste, cumpre. Mas a questão não é só essa. Não é só cumprir os requisitos básicos. A Constituição Brasileira de 1988, quando ela foi editada, eu comemorei, porque vínhamos, todos nós daquela geração, de uma ditadura militar. E a promessa da Carta Constitucional era de que teríamos uma democracia plena no Brasil, uma república democrática. E é isso que nós estamos tentando construir. Entretanto, eu tenho a impressão que o constituinte originário, alguns parlamentares ainda estão vivos, aqueles que escreveram a nossa Carta de 88, como Cássio Cunha Lima, por exemplo, que era deputado constituinte, e outros tantos, Ulisses Guimarães, o doutor constituinte. Eles não imaginaram que ia acontecer o que aconteceu. O Lula venceu a eleição, reelegeu-se, elegeu a sucessora se reelegeu e ele voltou a ser presidente da República. 3º mandato, não consecutivo, porque não pode ser consecutivo, mas como teve a Dilma no meio e o Michel Temer e o Bolsonaro, Lula voltou. Ninguém imaginou que isso pudesse acontecer. Mas o Lula é desses que faz coisa que ninguém imagina que vai acontecer. Como, por exemplo, perder uma indicação para o STF. Perdeu no voto, perdeu democraticamente, perdeu como manda a regra do jogo. E é um alerta para as eleições gerais agora de 2026. Nós vamos trocar a maioria do Senado. Trocar ou manter. Alguns senadores são candidatos à reeleição, como veneziano aqui na Paraíba. Então a questão é, em quem você vai votar para senador? Porque os senadores escolheram rejeitar a indicação de Jorge Messias, indicado por Lula, para ser ministro do STF. E eu tenho a impressão que o que ficou claro era que esse não era o caminho ideal. Que tudo bem, o Lula tem o direito de indicar, só ele pode indicar. É a regra do jogo. Mas Lula poderia ter indicado o Rodrigo Pacheco, que, a meu ver, preenche mais os requisitos políticos para ser ministro do STF numa situação como essa que nós estamos. E aí Lula não quis, quis testar os seus limites, o limite do seu poder político. E acabou descobrindo qual é o limite do poder político dele. Está pensando agora o que fazer, O que fazer, indica de novo, o Senado vai votar novamente, ou vai ficar para o próximo presidente ou o próximo mandato de Lula? Eis a questão. O fato é que os ministros do STF, a corte, ela acabou se tornando uma maioria progressista de esquerda, porque houve uma sequência de coincidências ou não,
que acabaram formando essa corte. E muitos brasileiros, eu acredito bem intencionados, estão aí a se perguntar se essa regra constitucional ela deve se manter, porque o que aconteceu com Lula é muito difícil de acontecer de novo, ou mantém a regra constitucional ou muda a regra. Eu tenho a impressão que nesses casos o melhor é manter a regra, porque o que Lula fez, do ponto de vista político, é quase impossível de ser repetido na atual circunstância da sociedade pós-moderna. Está vendo aí, né? A olhos vistos, as pesquisas mostram que ele terá dificuldades de vencer essa quarta eleição para a presidência da República, apesar de estar no cargo e de ser, obviamente, o favorito no caso de estar concorrendo, né, de estar concorrendo à reeleição. Mesmo assim, com dificuldades até para emplacar o ministro do STF, coisa que há tempos não acontecia e acabou acontecendo com Lula por falta de articulação política e, na minha opinião, por falta de até um pouco de flexibilidade. O Rodrigo Pacheco seria aceito tranquilamente pelo Senado, e porque tem um capital político e uma independência, né, que precisa ter o ministro. Não pode ser um cara que... O Lula já botou o Dino, né, aí depois botou o advogado dele, e agora pega outro, né, abusar, né, da prerrogativa constitucional, e aí o mundo político penalizou o atual presidente da República com essa derrota, que deve ser bem interpretada por alguém como Lula, octogenário e com muita experiência política, para até reestruturar as suas estratégias e as suas metas de campanha nessas eleições.